O YouTube baniu pra sempre um canal de quase 10 milhões de inscritos e excluiu outros 8 com mais de 10 bilhões de visualizações. E quer saber o motivo? The reason they ended is because the owner of the Sax channels did some very bad things to one of the members. Além de te contar o que aconteceu, eu vou mostrar provavelmente pela primeira vez uma análise técnica de como um homem conseguiu manipular e destruir vidas no maior escândalo do YouTube Kids. E tudo isso revelando os exatos métodos que ele usou com suas vítimas e que talvez alguém possa usar com você. Do you know that we used to be on the Sax channels? The Sax channels. I'm gonna explain my version of what happened. I'm gonna be completely honest with you guys. The manager of the channels was a creep. The truth about the Sax channels and the Sax scandal. Essas garotas que vocês estão vendo são vítimas que fizeram parte de um canal no YouTube chamado 7 Supergirls. Um canal com uma ideia bem simples, onde 7 pré-adolescentes postavam vídeos diários de acordo com o dia da semana que elas representavam. Os vídeos em si eram apenas sketches e conteúdos feitos para garotas daquela faixa de idade. Só que tem um porém. Por trás desse canal haviam outros 8, cada um focado em um tipo de público diferente, mas sempre sendo infantil. E controlando todos esses estava um homem conhecido como Ian Hillett. Ele começou essa rede de canais em 2008, publicando vídeos na conta 7 Awesome Kids, onde fazia vídeos infantis com a sua própria filha. Só que conforme o tempo foi passando, aquilo parou de ser um hobby e começou a se tornar algo ainda maior. Ian conseguia atrair as garotas para participarem do canal, seja gravando presencialmente ou cada uma gravando em sua própria casa. E a popularidade dele expandiu em um nível tão alto que ele criou outros canais onde centenas de garotas faziam vídeos teste querendo fazer parte do elenco principal deles. Havia um canal para as fãs de dança, ginástica, para as crianças, adolescentes, e juntando todos eles, ele atingiu uma marca de mais de 17 milhões de inscritos. E é nesse contexto que essa história e escândalo oficialmente começaram, dentro do primeiro estágio, a captura e controle. Hey guys, my name's Ellie. I'm 12 years old and I'm from the UK. Em 2010, uma competição foi criada para selecionar qual seria a próxima integrante dos canais da rede SAC. E para poder concorrer, as garotas só precisavam gravar um vídeo dizendo por que elas deveriam ser escolhidas e publicar ele no YouTube. A menina que tivesse mais votos ganhava. Simples. Essa era a forma que as vítimas eram selecionadas por Ian. E a partir do momento em que ele as escolhia, elas precisavam gravar um vídeo com os próprios pais dizendo que eles consentiam com elas gravando pro canal. Assim que entravam pra rede, elas já eram surpreendidas pelo primeiro balde de água fria: o controle extremo. Primeiro que a interação entre as integrantes dos canais era restrita e limitada. Elas eram proibidas de criar grupos ou de conversarem entre si sem que o Ian estivesse ali monitorando elas. Ele as obrigava a conversarem apenas através de grupos no Skype, e sempre que faziam videochamadas ele também participava, mesmo sem falar nada com a câmera desligada. Para você ter uma ideia, as integrantes de um dos canais da rede SAC decidiram criar um servidor no Minecraft para que elas pudessem se divertir entre si. E acredite, o Ian também participava dele e sempre estava online, observando tudo o que elas faziam. E isso não se limitava só à internet, já que quando ocorriam os eventos em que as participantes de algum dos canais viajavam para gravarem juntas, o Ian fazia questão de alugar um quarto só para todas e ficar hospedado ao lado delas, e de acordo com relatos, era quase certo de que ele as espionava. Depois de serem introduzidas nesse cenário, elas eram surpreendidas com o segundo ponto negativo: a competitividade. De toda a rede, o canal principal era o Super 7 Girls. E já que toda a estrutura era baseada na popularidade dos canais, quando você era aceita na rede SAC, começava em um canal mais irrelevante. E conforme ia se destacando, poderia receber promoções para ir para outros canais, até chegar no principal. E o salário começava desde $300 por mês e podia evoluir até cerca de $1.500 por mês. Só que todo esse sistema era feito da pior forma possível. Primeiro que o Ian sempre postava uma tabela pública para todas as garotas verem o desempenho de todas elas, mostrando o número de visualizações e comentários que os vídeos dela geraram na semana. E se você tinha um desempenho ruim, ele ameaçava te mandar embora do grupo. E mesmo que você fosse a melhor avaliada ali, ainda assim tinha que ouvir que as outras garotas estavam se empenhando mais e facilmente iriam superar você. Como uma vez que ele disse para uma delas: qualquer uma aqui é tão bonita e talentosa como você, elas podem te passar a qualquer momento.
E vale lembrar que ele fazia isso tudo com garotas de 11 a 14 anos. O propósito aqui era gerar uma concorrência entre elas, instigar a elas verem umas às outras como inimigas e não permitir que criassem laços genuínos. Assim, ele conseguiria manipular e controlar mais fácil cada uma ali. E sabe o que é mais insano nisso tudo? As garotas não podiam interagir nem mesmo com as fãs. Ele colocava na cabeça delas de que qualquer um poderia fazer mal a qualquer momento, então elas tinham que evitar de conversar, dar autógrafos e até mesmo tirar fotos, a não ser que estivessem em um evento com o grupo todo. Todas essas mecânicas tinham o intuito de separar elas de qualquer coisa do mundo externo, para que elas ficassem mais vulneráveis. Só que ainda havia mais um elemento dentro dessa etapa, que era o principal para ele ter o controle sobre elas: os patrocinadores. Não depilar as pernas, não usar maquiagem, priorizar saias e vestidos claros, eram apenas algumas das regras que supostamente os patrocinadores dos canais exigiam para continuar pagando elas. Todas as viagens, roupas e dinheiro extra que alguém podia receber ali vinha exclusivamente de patrocínio, e Ian aproveitou dessa brecha para criar regras absurdas e com a desculpa de que não era ele quem tinha pedido isso, e consequentemente ninguém podia questionar ele, já que ele não tinha esse controle. E o pior de tudo é que isso funcionava. Tudo foi sendo introduzido aos poucos para que elas não vissem o absurdo que aquilo era. Começaram com regras impedindo que pintassem o cabelo ou cortassem as sobrancelhas, e evoluiu para algum controle absoluto, como foi no caso da melhor amiga fake, onde as integrantes do grupo eram obrigadas a fingirem serem melhores amigas apenas de uma das garotas ali. Tiveram situações em que o Ian explodiu de raiva quando viu duas das garotas que não eram melhores amigas tirando fotos encostando a cabeça uma na outra, porque de acordo com ele, elas deveriam agir assim só com os pares que ele montou para elas. Também haviam situações em que se alguma delas postasse foto com algum familiar ou pessoa que não estava ligada ao canal, era ameaçada e recebia o link para uma reunião com o Ian, que passava horas fazendo chantagem emocional e dizendo que se elas não seguissem as regras, ele faria questão de destruir a imagem delas. Elas estavam em uma prisão, só que não percebiam. E agora que Ian tinha isolado e deixado elas vulneráveis, ele conseguiu um controle absoluto. E é aqui que isso partiu para a segunda etapa da manipulação: a degradação. Isso que você está vendo é um vídeo das 7 Supergirls, onde as garotas precisam gravar o vídeo inteiro usando biquínis. A justificativa que ele tinha dado era de que supostamente os patrocinadores dessa marca queriam que elas fizessem isso. Mas será que era verdade? Dá uma olhada nas novas exigências que o Ian começou a implementar. Sempre estarem descalças, não usarem sutiãs. Para os vídeos de ginástica era proibido usar qualquer short ou roupa íntima. A regra de não depilar a perna que eu já mencionei entrou em vigor quando elas forem em uma viagem patrocinada pela Disney. Por que a Disney pediria algo assim? E também a regra dos colantes sem roupas íntimas não fazia sentido, já que de acordo com o relato de vítimas que eram ginastas, as outras garotas que treinavam com elas sempre usavam algo por baixo. E isso fica ainda pior. Sempre que elas recebiam maiôs ou roupas mais expositivas, elas precisavam fazer duas coisas. A primeira era tirar fotos em alta qualidade usando essas roupas e em diversos ângulos que eram inadequados. Tudo isso era enviado para o Ian, que supostamente enviaria para os patrocinadores, e se eles não aprovassem, elas teriam que fazer o processo todo novamente. E a segunda exigência acontecia assim que as fotos eram aprovadas, porque nesse momento elas precisavam simular estar brincando em uma piscina, enquanto Ian chegava e filmava elas de maneira imprópria e repugnante. Mas como que os pais permitiam isso tudo? Tudo isso foi acontecendo gradualmente. Aos poucos, uma nova regra de patrocinador era implementada e não tinha nada que elas pudessem fazer. E mesmo que tentassem, eram ameaçadas por Ian. Ele utilizava um recurso que a psicologia utiliza no tratamento de traumas e fobias, a dessensibilização sistemática, onde ele gradualmente ia expondo elas a situações desconfortáveis para que elas perdessem a sensibilidade e os medos conforme essas novas regras iam sendo implementadas. E, consequentemente, também ocorria um processo conhecido como adaptação hedônica, onde algo que antes fazia mal para elas, agora tinha se tornado tão comum que suas mentes tratavam como se não fosse grande coisa. Esse era o nível da lavagem cerebral que ele estava fazendo tanto nas garotas como também nos pais delas. Ele até chegou a criar um comitê para os pais para dar a sensação de que eles tinham algum poder. Alguns dos responsáveis pelas meninas podiam opinar sobre a tomada de decisão com relação aos vídeos. Só que, para surpresa de ninguém, eles eram muito limitados e não tinham nenhum poder real ali.
Algumas vítimas relatam que ele era tão rígido com essas regras de patrocinadores que elas eram punidas apenas por crescer, como no caso da Emily, que foi humilhada na frente dos fãs depois que ele percebeu que ela estava usando maquiagem para esconder as suas espinhas. E a propósito, ele culpou ela por estar velha demais. Mas o Ian não tinha se contentado ainda. Depois de anos de manipulação e controle, agora ele iria dar um próximo passo e descer mais ainda o nível disso tudo. E aqui, nós chegamos no último estágio de sua manipulação, o contato direto. We were just sitting in there, we were not being filmed or anything at that point. All of a sudden, Jenna's like, oh my god, what just happened? I don't remember exactly what she said, but she whispered it to me and I was like, what? She points over at the window, she's like, he's filming our butts, pay attention. And I'm looking and I don't see him and then he comes around by the next window and he's filming in the window. Segundo os relatos que eu coletei com as vítimas para fazer esse vídeo, o Ian começou a agir de uma forma ainda mais inapropriada durante as gravações. Além de filmar elas escondido, ele também começou a colocar as garotas cada vez mais em risco. Em uma gravação de ginástica com as 7 Supergirls, a ginasta Shawn Johnson foi convidada para participar do vídeo e ensinar algumas técnicas avançadas para as garotas. Kaylin, a garota com a maior popularidade do canal na época, precisou tentar uma manobra, mesmo deixando claro o medo que ela estava sentindo e a inexperiência que ela tinha. Ela foi obrigada por Ian sob a ameaça de perder a carreira e assim que fez o movimento, acabou caindo em cima do próprio pescoço e desmaiando na hora. Quando ela recuperou a consciência e começou a chorar de dor, ele simplesmente chegou até ela e a mãe dela e disse que se ela fosse até o hospital ao invés de voltar para a gravação, ficaria sem receber nenhum centavo por aquele dia. Kaylin acabou voltando. Conforme a exploração foi aumentando cada vez mais, Ian infelizmente acabou dando um passo além. Em uma das viagens para Orlando, ele acabou obrigando uma das garotas e também de maneira indevida. The reason they ended is because the owner of the Sax channels, he harassed one of the members and that member was me. Foi nesse momento que Ian quebrou a última barreira de qualquer limite, mas tinha um detalhe que ele não esperava. O seu plano de controle havia uma brecha. Brianna, a garota que passou por esse não criou esse ódio e aversão às outras garotas que ele instigou durante a primeira etapa. Na verdade, nenhuma delas tinha raiva entre si. Todas estavam cansadas de tanta competição e intrigas e sem que eles soubessem, elas fortaleceram sua amizade, enquanto desabafavam entre si sobre tudo aquilo. E foi exatamente isso que Brianna também fez. Assim que ela voltou pro quarto de hotel, contou tudo o que tinha acontecido para as outras garotas, que também contaram para os seus pais e questionaram as autoridades do local. Só que de maneira inacreditável, os primeiros que foram chamados para poder lidar com a situação eram seguranças do parque temático da Disney, que naquele momento estavam mais próximos do hotel do que a polícia. E a consequência disso foi que ao ir cobrar o Ian sem um mandado de busca, não puderam revistar o quarto, o que deu tempo para ele se livrar de qualquer material comprometedor que ele tivesse. Só que lembra que eu disse que o controle do Ian tinha falhado? Então, milagrosamente as garotas não se abalaram e continuaram na sua busca por justiça, mesmo com medo e sob ameaças. E no dia 17 de agosto de 2018, Ian foi oficialmente preso pela polícia. Ele se declarou inocente inicialmente, mas o tribunal disse que se eles fizessem o julgamento, Ian poderia receber até 15 anos de prisão. Então ele fez um acordo. Não haveria julgamento e ele se declararia culpado. E em troca, ele ficaria apenas 90 dias na prisão, já descontando os outros 29 que ele ficou até o momento do julgamento. Ian também pegou 5 anos de liberdade condicional e foi proibido de chegar perto de qualquer menor de idade. E atualmente nós não sabemos onde ele se encontra. Naquele mesmo ano, o YouTube reportou cerca de 36 mil casos para o Centro Nacional de Crianças Exploradas e Desaparecidas. E de acordo com os relatórios oficiais da Google, nos últimos 6 meses de 2025, esse número aumentou para cerca de 300 mil só no YouTube. Enquanto se formos somar os dados do Google, ficaremos com mais de 5 milhões de casos reportados. No escândalo dos canais SAC, a denúncia foi o que impediu Ian de continuar com a exploração e de dar um passo além nisso. Mas quantas outras pessoas ainda permanecem em silêncio e seus agressores continuam impunes? Se você descobre como o mal age, você consegue identificar os seus padrões e denunciar assim que reconhece ele. Tenha isso em mente. Meu nome é Dallas e muito obrigado por assistir até aqui.